Você fez a cirurgia mais difícil da sua vida. Emagreceu rápido no começo, quase sem esforço. E agora, passados 2, 3, às vezes mais tempo do que isso, vê que a balança simplesmente parou de baixar o peso ou até mesmo começou a subir. Você continua comendo pouco, olha para o seu prato e jura que come igual um passarinho e mesmo assim o peso não desce. Por volta das 3 da tarde, sente aquela vontade louca de comer um docinho e você nem sabe de onde vem essa vontade. Às vezes, cede na tentação e o pior de tudo, a culpa vem. Quando você reclama disso, o que te respondem é: minha amiga, já passou dos 40, é assim mesmo. Você está entrando na menopausa, não tem mais jeito. E agora que passou a bariátrica, é assim mesmo. E você talvez já tenha quase aceitado isso como uma sentença e ainda tem o olhar das pessoas a perguntar, às vezes sem a menor cerimônia: ué, mas você não fez bariátrica? Como se você tivesse estragado a sua própria cirurgia. Se você se reconheceu em algumas dessas situações, presta muito atenção nos próximos minutos, porque existe um motivo para tudo isso acontecer. E não, o motivo não é falta de força de vontade, nem que o seu corpo é diferente, nem que emagrecer não é para você. O que trava a mulher depois da bariátrica é uma coisa que quase ninguém explica. Quando a lua de mel acaba, as regras do seu corpo mudam e ninguém te ensinou a julgar com as novas regras. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com você a partir deste momento. Eu sou o Dr. Carlos Henrique Arruda Salles, cirurgião do aparelho digestivo, especialista em medicina do esporte, e o que eu faço de melhor é ajudar mulheres pós-bari a destravar o seu emagrecimento em 4 semanas, mesmo que já tenham se passado 2, 3, 5, às vezes até 20 anos de cirurgia. Mesmo que você já tenha reengordado grande parte do peso ou até todo o peso de antes da bariátrica. Mesmo que você já tenha tentado de tudo, de nutri, médicos nutrólogos, dieta de internet, auxílio de pai de santo, academia, jejum, todo tipo de suplemento, e mesmo assim continue travada. Eu vou te mostrar porque isso acontece, principalmente o caminho para sair disso. Sem dieta radical, sem se matar na academia, sem se perder em suplementos. Eu não quero que você acredite apenas na minha palavra. Olhe o exemplo de algumas mulheres pós-bari, de diversas idades, de diferentes estágios sociais, que destravaram o emagrecimento depois de vários anos travadas. Cláudia, tem quanto tempo que você fez a sua cirurgia bariátrica? Bom, eu sou bariátrica desde 2009, já tem mais de 15 anos, né? Qual foi teu peso mínimo depois que você operou? Eu já cheguei a pesar 55 quilos. Quando a gente se conheceu, você estava pesando quanto? Estava com 87, já estava sobrepeso. Hoje, quanto que você está pesando, Cláudia? Hoje eu estou com 75. 75? 75. 12 quilos a menos. 12 quilos a menos. A pergunta que não quer calar: você conseguiu destravar o seu emagrecimento? Consegui destravar meu emagrecimento. Na verdade, eu consegui quebrar isso na primeira semana. Olha que maravilha, na primeira semana então você já conseguiu destravar o emagrecimento, já começar a ter os primeiros resultados. Quanto que você emagreceu depois que você entrou no movimento? Então foram 2 quilos? 2 quilos. E a última vez que eu tinha conseguido emagrecer tinha sido em 2021, lá em 2021, que foi quando eu tive meu menor peso, assim. Depois, nunca mais. Mesmo com nutricionista, fazendo dieta, eu nunca parei de me exercitar, mas não emagrecia mais. Aí esse ano, em 2026, te conheci, aí comecei no movimento 3R, e aí destravei. E foi em umas 4 semanas já tava emagrecendo. E já foram mais de 4 quilos. Eu anotei em algum lugar certinho, mas foi 4 e pouquinho, acho que 4,200, talvez 4,300, mas mais de 4 quilos. Então, tu pensa, desde 2021 sem conseguir emagrecer. Quanto tempo que você fez a cirurgia bariátrica?
Eu fiz em outubro de 2021. Eu estava com 100 quilos e cheguei a pesar 75 quilos, que foi o peso mínimo que eu atingi. Aí eu acho que eu cheguei a ganhar 10 quilos quando eu te procurei. Na minha cabeça eu já estava apavorada, que eu até te procurei. Você lembra que eu falei, vamos ter que operar de novo? E a gente ele falou, não, calma, não é por aí, vamos seguir esse planejamento que eu tenho aqui. E aí foi isso, porque eu no começo eu já fiquei desesperado, achando que ia ter que fazer uma nova cirurgia, né? E conseguiu já emagrecer quantos quilos? Você chegou com 85, hoje você tá com quanto? Pesando quanto? 80. 80. 5 quilos. E aí eu permaneci, né? Eu tô segurando Tá agora. conseguindo manter. Em quanto tempo você conseguiu destravar esse processo de emagrecimento novamente? Foi de uns 30 dias. 4 semanas, mais ou menos. Tá satisfeita? Tô sim. Eu lembro que eu tava com 140 quilos, aí eu consegui emagrecer bastante. Eu cheguei aos 80 quilos, na verdade. Aí travou e comecei a engordar. Mas depois de um tempo, esse ficou travado durante um período, aí eu comecei a engordar. E quando a gente começou, com quanto que você alcançou novamente de peso? Eu tava com 114,600. 114,600, ou seja, você tinha perdido 70 quilos, certo? Você estava com 140, voltou para 80, na verdade foi 60 quilos, né? E aí ele voltou a engordar mais ou menos aí uns 34 quilos. Praticamente a metade do que você já tinha emagrecido. Em que momento, no pós-operatório, nesse acompanhamento de pós-operatório, você percebeu que as coisas não estavam caminhando como você havia planejado ou imaginado antes da cirurgia? Anos depois, porque na verdade a gente não percebe, né? De acordo que vai indo, vai engordando, você acaba usando as mesmas roupas, você acaba não percebendo que tá engordando além do que normalmente engordaria, vamos colocar assim, né? Que seria 2 quilos. Mas eu fui ver anos depois. Né, que foi aí que eu fui te procurar. Qual que foi o resultado até agora? Quanto que você estava com 114 e hoje você está pesando quanto? Hoje eu tô com 89. Ou seja, bem próximo ao peso que você chegou no mínimo do pós-bárico. Isso. Temos ainda o caso da Alcione, que mesmo depois de 25 anos de bariátrica, já tendo reengordado 40 quilos, voltou a emagrecer e já perdeu 12 quilos. Temos ainda a Juliana, que depois de 3 anos sem ver baixar 1 grama na balança, viu seu peso emagrecer 4 quilos em apenas 2 semanas depois do nosso início de acompanhamento. E essas mulheres não tinham nada de especial, nem um time de especialista, muito menos um plano de saúde caro. Elas apenas entenderam uma coisa que ninguém tinha explicado para elas antes. E é isso que eu vou te mostrar. E eu entendo o que você está vivendo, porque eu também já estive perto disso, de um jeito que pouca gente sabe. Desde criança eu quis ser médico, virei cirurgião, comecei a operar obesidade e por um tempo achei que tinha encontrado a resposta. Eu via pessoas que sofriam com peso há muitos anos finalmente emagrecer depois da cirurgia bariátrica. Só que com o tempo uma coisa mudou, porque algo não estava batendo com aquilo que a gente gostaria. E isso começou a me incomodar demais. A medicina trata algo como simples, o que para mim não tem nada de simples. 30% das mulheres que operam cirurgia bariátrica voltam a engordar. E não, eu não acho que isso seja normal, que a cada 3 pessoas uma volte a engordar. E isso me doeu mais quando uma paciente veio até meu consultório, sentou-se em minha frente, como várias outras mulheres já fizeram, e simplesmente, sem eu ao menos perguntar, e com um olhar baixo, disse: doutor, eu tenho vergonha de estar aqui hoje, porque parece que eu estraguei a cirurgia. E ela se culpava, e o pior de tudo, ouvia de pessoas ao lado dela, culpando-a por ter reengordado novamente, mesmo depois desse esforço maior da cirurgia. E agora, uma parte que quase ninguém sabe, que nesse período em que eu cuidava de pessoas, em que eu operava obesidade, eu mesmo me tornei vítima desse mal. Engordei, cheguei a 95 quilos e me peguei pensando, será que eu também vou precisar operar? E eu tentei de tudo, pessoal, tudo mesmo para tentar voltar ao peso. Eu até começava bem, mas depois de um tempo acabava falhando e desistindo. Me machuquei,
fiz lesões no ombro, lesões no punho, fiquei muito tempo sem treinar. E mesmo sendo médico, mesmo tendo todo o conhecimento, nada disso funcionou. Mas teve um momento em que eu entendi que hoje eu vejo que também ajuda muito o pós-body. A cirurgia, ela não define como vai ser o seu emagrecimento depois dela. Porque a bariátrica, ela trabalha muito forte nos primeiros 2 anos de cirurgia, que é a famosa lua de mel pós-body, quando o corpo emagrece quase sozinho. Depois, não que ela pare de fazer o trabalho, mas ela precisa de uma adaptação. O corpo entra numa nova fase, numa nova regra, e que pouca gente ou quase ninguém explica para a mulher. E foi quando eu percebi isso, olhando caso a caso, que travava o peso e era sempre no mesmo ponto, que aí sim eu percebi que era possível sim corrigir. E eu apliquei essa fórmula comigo inicialmente, perdi 20 quilos e não precisei fazer nenhuma dieta maluca, dieta da sopa, jejum intermitente, muito menos contar caloria. E o melhor de tudo, eu não precisava mais fazer aqueles treinos abusivos que eu fazia, que acabaram levando às minhas lesões. O que mudou foi apenas uma mudança de hábito, que é o jeito que o pós-body precisa. E eu comecei a aplicar isso nas pessoas próximas a mim, minha esposa, minha mãe, meu irmão, e eu percebi que deu certo. Trouxe para o consultório, comecei a atender vários pacientes de pós-body e isso acabou trazendo muita perda de peso. Eu via mulheres que estavam anos travadas no peso voltarem a perder, voltarem a ver o peso destravar na balança. Mas algo continuava me incomodando. Como que eu poderia ter essa informação nas mãos? Como que eu poderia ter essa fórmula nas mãos e não passar para diversas mulheres que também passavam por esse mesmo problema, passavam por essa mesma fase e que, sem explicação nenhuma, sofriam com ansiedade, com medo, com angústia, voltando a comer e eventualmente voltando a engordar. Então, eu fiz questão de fazer um plano, um planejamento que pudesse caber para essa mulher, que não dependesse de plano de saúde caro, de diversos profissionais de saúde, nem de suplemento, nem de remédio milagroso. Funcionava com aquilo que ela tinha de melhor, porque ela estava dentro da casa dela, comida de verdade, barata, do seu dia a dia. E esse é o movimento 3R. E eu vou ser bem franco com vocês o porquê que eu faço isso. Eu não quero que você continue vendo o seu peso subir depois de ter passado pela cirurgia mais difícil da sua vida. Eu não quero que você se culpe achando que se nem a bariátrica resolveu, que emagrecer não é para você. Não, eu não quero isso para você, minha amiga. Eu quero que você pense no tamanho do programa que você tem na sua mão, porque eu sei o que você já passou, porque eu já estive desse lado também. E eu poderia ter ficado apenas fazendo as minhas cirurgias, mas quando você vê o estrago que o abandono causa nesse pós-body, e você sabe que tem uma ferramenta valiosa nas mãos, fica difícil de ignorar. E o movimento 3R funciona assim. Antes de qualquer coisa, existe uma decisão: assumir que a sua fase mudou, que a lua de mel acabou e o controle voltou para suas mãos. Parece até ruim essa notícia, né? Mas não, é ao contrário. Se dependesse apenas da cirurgia, já era fazer igual o brasileiro, sentar, sofrer e torcer. Como só depende agora de ajustes que você pode fazer, esse controle volta para as tuas mãos. E a partir desse momento o caminho tem 3 etapas. E a ordem é o que faz funcionar. Primeira coisa, reorganizar a sua alimentação. Você reparou que eu não falei em fazer dieta? Eu falei em reorganizar a sua alimentação? Porque na maioria das vezes você não come demais nas refeições. Você come desorganizado entre elas. E é isso que trava o seu peso na balança. E ela vem primeiro porque ela é a base de tudo. Sem proteína suficiente, o seu exercício consome o seu músculo, em vez de preservá-lo. Depois vem a reativação da atividade física. E você não precisa virar um atleta olímpico e muito menos se matar na academia. É um mínimo de movimento que preserva o seu músculo. E só funciona depois que você tem a sua alimentação organizada. E por último, mas não menos importante, regulação do sono e do seu ambiente. E essa é a que mais surpreende as pacientes, porque ninguém liga para sono durante o processo de emagrecimento. Mas a sua vontade de comer doce, ela não começa naquele horário das 3 da tarde, quando você sente aquela vontade louca. Ela começou na noite anterior mal dormida. E o ambiente da sua casa decide o resultado que você vai ter no longo prazo.
porque senão ele funciona como um arqui-inimigo. Reorganizar, reativar e regular. Os 3 R's nessa ordem. Saber esse caminho já é bastante coisa, mas saber o caminho e percorrê-lo são coisas completamente diferentes. Mas antes de te mostrar como entrar, deixa eu ser honesto sobre para quem é isso. O movimento 3R é para mulher que fez bariátrica há mais de 2 anos, travou no peso ou reengordou e está disposta a aplicar um caminho simples e no seu dia a dia. E não é para todo mundo. Se você procura uma pílula milagrosa, uma pílula que te faz emagrecer sozinho, um suplementinho que vai fazer o milagre do emagrecimento, ou uma dieta relâmpago para perder 10 quilos numa semana, e isso acabando reverberando no futuro com uma recuperação de todo esse peso, esse não é um método para você. Aqui o resultado vem de aplicar método com qualidade. O programa tem 4 semanas e cada R vira uma semana no seu treinamento. Na primeira semana você reorganiza a sua alimentação e a balança volta a se mexer depois de muitos anos sem se mexer. Em poucos dias você já vai notar. Na segunda semana você reativa o seu movimento com vídeos curtos para fazer em casa, nada de academia, nada de coisa complexa. E já na terceira semana você regula o seu sono, seu ambiente, a parte que impede você de recair no peso. Na semana 4 a gente junta tudo num plano de longo prazo, para você seguir com segurança e não voltar mais para o lugar que você não merece. E daqui a alguns meses você vai me agradecer. Além das aulas, você tem 4 encontros ao vivo comigo, um por semana, eu olhando para você, no seu caso, na sua vida. Tem uma comunidade do WhatsApp em que eu e minha equipe ficaremos junto com vocês durante 3 meses. E ainda tem acesso garantido durante 12 primeiros meses a todo o módulo gravado, para você ver, rever, analisar, estudar quando precisar. E ainda tem 2 bônus para todas as alunas. O bônus Casa Magra, para organizar a sua casa de forma que ela trabalhe a seu favor, a favor do seu emagrecimento. E o bônus NIT, um jeito simples de você gastar energia sem precisar de academia, apenas com coisas do seu dia a dia. E nessas horas eu sei que você já está fazendo uma continha aí na sua cabeça, calculando quanto que isso tudo vai custar. E eu vou ser muito franco e direto com você, mulher pós-bari, porque resolver esses problemas de forma estruturada custa realmente caro. Se você fosse resolver tudo isso fora daqui, em separado, olha o que você gastaria. 1 mês de medicação para emagrecimento, mais ou menos R$3.000 por mês. Se você for fazer um acompanhamento médico apropriado, R$600 a R$800. Alguns colegas já cobrando até R$1.500. Nutricionista, mais R$600 a R$800. Fora personal, R$1.000 por mês. Isso tudo sem contar exames. Soma tudo isso, coloca na ponta do lápis, já deu muito mais de R$5.000. E ainda assim correndo o risco de você continuar travada, porque cada profissional vai atuar sobre uma ponta, sem juntá-las, e muito menos colocá-las na ordem correta. O movimento 3R custa uma fração disso, muito menos do que custaria você comprar de belisco inadequado, comprando comida inadequada, fazendo dieta translocada e muito menos em suplementos que você não vai consumir. Fora o acompanhamento que você vai ter ao longo de todo esse processo. O valor e as formas de pagamento estão logo aqui embaixo. Eu quero que você faça uma conta ainda mais honesta. Quanto vai te custar continuar vivendo com esse peso travado na balança, depois de tudo que você já passou? Quanto te custa evitar a balança por saber o que ela já vai te mostrar? Ou muitas das vezes, quanto te custa começar várias e várias vezes por algo que você sabe que vai falhar no final? Tem mulher que chega até mim depois de pensar até mesmo em fazer uma nova cirurgia, porque já não se via com outra saída. Preço de continuar travada não aparece em fatura nenhuma, mas é um preço que você paga diariamente. Agora vamos fazer um outro cenário. 4 semanas a partir de agora, a balança já voltando a se mexer. Você entrando numa loja e escolhendo a roupa que você quer e não aquela que te cabe. Você acordando disposta, com um olhar altivo, super bem, enquanto você tinha aquele cansaço eterno que achava que era apenas idade. Sem medo de reganho, porque dessa vez você tem um plano estruturado
para quando a sua vida apertar. Então agora a decisão está com você e ela é bem simples. Você pode voltar para sua rotina e seguir tentando sozinha no improviso, esperando o peso baixar por pura sorte, mas você sabe o que esse caminho te custa em tempo, frustração e até mesmo em peso na balança. Você pode até entrar com esse caminho que está pronto para você, colocando na ordem que nós conversamos. Ou você pode entrar no caminho pronto, na ordem certa, comigo te acompanhando, para destravar o seu emagrecimento nas próximas 4 semanas. A maioria das mulheres que destravam o emagrecimento depois da lua de mel de bariátrica não é a que tem mais sorte, nem tempo e nem a que tem mais dinheiro. É a que toma a decisão diferente das que tomou até este momento. Então, clica nesse botão aqui embaixo, mulher. Faz logo sua matrícula no Movimento 3R e eu vou te encontrar aqui do lado de dentro. Venha para cá, venha comigo, Movimento 3R começando a partir de amanhã.